Bem pessoal, hoje estou aqui para vos falar de mais uma solução de áudio sem fios e desta vez vou-vos falar aqui do Spamo Slide e é aqui uma opção muito interessante que eu encontrei aqui numa plataforma de crowdfunding no Indiegogo e estes earphones, pelo menos para já, enquanto estiver a decorrer o crowdfunding, vocês conseguem tê-los por um preço muito interessante e que os tornam ainda mais apelativos, tendo em conta o preço. É claro que depois do crowdfunding acabar, e eu não sei se vocês estão a ver este vídeo antes de ter acabado ou não, o preço depois poderá ser um bocado mais elevado, mas mesmo assim eu acho que para o preço que ele vai ter e para as funcionalidades que oferece, continua a ser aqui uma solução bastante interessante. E eu posso dizer que realmente surpreendeu-me. É claro que em termos de earphones Bluetooth eu já vi earphones com caixas mais pequenas e um bocado mais pequenos, mas posso dizer que este traz aqui um equilíbrio bastante interessante para as funcionalidades, para a duração de bateria e para a qualidade de áudio. Portanto, estamos aqui a falar de uns earphones que não têm fio, portanto nós tiramos da caixa, emparelhamos depois com os earphones, colocamos no ouvido e basicamente é este o aspecto que fica. Para já está a começar música. Basicamente é este o aspecto que fica, como podem ver, e eu acho que eles são bastante confortáveis e já conseguem aqui reduzir algum ruído exterior porque eles ficam bem adaptados à orelha. Depois vocês têm várias peças em silicone para escolherem qual é que vocês preferem. Depois, em relação aos earphones em si, eles não escorregam porque têm uma espécie de proteção em borracha que faz com que ele se adapte ainda melhor ao ouvido. Em relação à caixa, temos um mostrador em que podemos ver como é que está a bateria da caixa e depois temos os earphones prontos para ser utilizados, também aqui com um carregamento pelos contactos que existem na caixa. O que eu vos posso dizer em relação a estes earphones é que em relação às funcionalidades principais, estamos a falar aqui de uns earphones que a bateria dura até 10 horas, eu diria que entre 8 e 10 horas, claro que depende tudo do volume que vocês utilizam, e depois a caixa dá para carregar até 5 vezes, portanto estamos a falar aqui globalmente de uma duração de bateria de 50 horas. É claro que se vocês utilizarem mais do que as 10 horas seguidas, vão ter que pôr a carregar para poderem utilizar outras 10 horas. Mas, globalmente, tendo em conta que eu acho que ninguém utiliza assim tanto tempo seguido, uma pessoa se calhar utiliza 1 ou 2 horas seguidas para ouvir música ou para ver uns filmes com o telemóvel, vamos ter sempre carga nos earphones, porque nós colocamos aqui, eles estão logo a carregar e a caixa dá para carregar cerca de 5 vezes, como está a dizer. O que é interessante desta caixa é que existem duas variantes. Existe uma variante mais cara, que é esta que eu tenho, em que nós viramos por baixo, carregamos aqui 2 vezes neste botão e serve para carregar um smartphone, por exemplo, que carregue por wireless, o que eu acho que é uma pequena funcionalidade, se calhar não é tão útil. Eu acho que de forma global se calhar até ficam mais bem servidos a comprar a versão sem isto, em que continuam a ter as mesmas funcionalidades em termos de earphone, só não conseguem carregar um smartphone através de carregamento wireless. E também, se vocês põem a carregar um smartphone através de carregamento wireless, claro que vão esgotar a bateria, porque isto é uma bateria que só serve para carregar 5 vezes os earphones. Pode dar aqui um boost necessário se vocês estiverem sem nenhuma opção de carregar, mas também, claro, tem que ter um smartphone que carregue por wireless. Portanto, se vocês não têm carregamento wireless no vosso smartphone, nem vale a pena pensarem na versão que tem isso e poupam aqui um bocado e vão para uma versão mais barata e têm o resto tudo igual. Portanto, é aqui realmente uma funcionalidade extra que eles acharam interessante dar, que faz com que suba um bocado o preço, mas eu acho que não vai ser tanto utilizada, é só mesmo para dizer que tem. Depois, em relação aos earphones em si, o que eu vos posso dizer é que em termos de funcionalidades por toque, ou seja, não é botão, só precisamos de tocar, podemos então parar a música, podemos atender chamadas, podemos aumentar e diminuir o volume, podemos ativar o assistente do nosso smartphone. O que eu vos posso dizer também em relação ao áudio, uma coisa que me costumam perguntar bastante em relação ao sincronismo com o vídeo, eu posso dizer que utilizei com Netflix e que utilizei com o YouTube e não tive nenhum problema, não existe lag assim muito perceptível, o que é sempre bom. Neste tipo de earphones há alguns que são mais pensados para música e esquecem-se disto e existe um lag maior. Depois, o que eu vos tenho a dizer em relação à qualidade do áudio, eu fiquei bastante contente com a qualidade e é como eu estava a dizer, ele neste momento custa cerca de 60 a 70 euros. Por esse preço posso dizer que vocês não vão arranjar uma solução melhor. O áudio é excelente, os graves não são demasiado puxados, de forma geral
têm um áudio bastante equilibrado, ou seja, são indicados para todo tipo de música e para todo tipo de utilização. Eu utilizei a ouvir músicas, utilizei a ver filmes, e eu acho que de forma geral vocês vão ficar muito contentes com o áudio. É claro que se ele já estiver então no patamar de preços que será vendido depois ao público normalmente, se calhar já fica mais aproximado de outras soluções semelhantes. O que depois vocês têm que ver é se as outras soluções têm uma bateria a durar tanto tempo e se têm as funcionalidades todas então aqui de pararmos música, de aumentarmos o volume e de fazermos um bocado este tipo de operações. O que eu vos posso dizer é que vocês vão ficar muito bem servidos com esta solução. Dentro desta gama de preços, eu posso dizer que são os melhores que eu testei até agora. Comparativamente são melhores que os AirDot Pro da Xiaomi, são superiores aos Redmi AirDot que eu também já testei, mas também a diferença de preços é maior, seria de esperar. O que eu vos posso dizer é mesmo, temos bom conforto, temos as funcionalidades todas que são necessárias para controlarmos as músicas, e em relação à qualidade de áudio, em relação à qualidade dos materiais, está acima da média para o que eu costumo testar nesta gama de preços. Portanto, o que eu vos posso dizer aqui em relação a projetos de crowdfunding é que isto foi uma boa aposta. Já sabe que às vezes em coisas de crowdfunding nós conseguimos coisas mais baratas e que nos prometem bastante coisas e depois pode não ser bem assim. O que eu vos posso dizer em relação a isto, em relação ao Spam Slide, é uma escolha que vocês podem ter em conta e que não vão ficar desiludidos, e que mostra aqui que projetos de crowdfunding conseguem funcionar. Aqui a única questão que eu posso vos dizer é que estes earphones ainda não têm o cancelamento de ruído ativo, portanto, se isso vos fizer muita diferença, poderá não ser aqui a melhor solução para vocês. Mas eu diria que para a maior parte das pessoas, para ouvir música, para ver uns filmes, para andarem de um lado para o outro, se não tiverem muito ruído, eles já conseguem aqui isolar o ruído, por não nos deixar então o ruído passar por o ouvido, por ficarem aqui bem adaptados e, bom, ter uma boa qualidade de áudio. Portanto, pessoal, é aqui a minha opinião em relação ao Spam Slide. Eu fiquei surpreendido. É aqui uma opção que vocês devem ter em conta. Eu acho que a marca realmente aqui apostou nos componentes certos e, como eu estava a dizer, vocês têm uma solução semelhante, sem aquela questão do carregamento wireless para outros aparelhos, e assim vocês conseguem poupar uns trocos e ficarem na mesma muito bem servidos em relação às funcionalidades, em relação ao áudio. Portanto, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo. Portanto, pessoal, é esta aqui a minha opinião em relação ao Spam Slide. Portanto, pessoal, é aqui esta a minha opinião em relação ao Spam. Portanto, pessoal,